tá? Primeiramente agradecer o convite, acho que é sempre legal. Gosto bastante desses momentos de troca. A ideia é trocar, a ideia é que a gente converse, tá? Quantas pessoas estão aí me vendo? São 18, isso? 28. 28, tá. Pessoal, me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, sou especialista em psicologia clínica, tenho mais de 8 anos de atuação na área. É um desafio, acho que esse momento para nós, o que a gente está vivendo, o que vocês devem estar passando, imagino que não deva ser nada fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém. E esses momentos de poder conversar de uma forma diferente, no online aqui, por mais complicado que seja, eu acho que é uma forma, né? É uma forma da gente poder acalentar angústias, a gente poder dar um sentido para as nossas ansiedades, eu acho que é sempre importante. Pessoal, a gente vai ter, tá, uns 40, 45 minutos. Eu vou precisar sair no máximo até 8h35, tá, 8h40. Então a gente vai ter esse tempo. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Se acharem em algum momento que querem me interromper, que querem perguntar, que querem comentar, fiquem super à vontade, tá? Eu escolhi um tema que vai margear a nossa conversa aqui, o nosso assunto, que é a solidão e o silêncio. Por que, pessoal, solidão e silêncio? Porque eu acho que é um desafio para todos nós nesse momento lidar com isso, né? Eu acho que nesse momento, a situação atual que a gente está vivendo, o que eu tenho presenciado nos atendimentos clínicos todos os dias, são pessoas com muita dificuldade de lidar com a solidão e com o silêncio. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, tá? Eu vou iniciar fazendo a leitura aqui brevemente, tá? De uma parte que eu gosto muito e que eu acho que é muito legal para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o assunto. Somos fundamentalmente sós e não há nada em lugar algum em que possamos nos agarrar. Além do mais, isso não é um problema. Na verdade, isso nos permite finalmente descobrir uma maneira de ser totalmente desconstruída. Nossas premissas habituais, todos os nossos conceitos sobre como as coisas são, impedem-nos de ter uma visão nova e aberta. Relaxar na solidão representa um bom exercício para perceber a profundidade das situações mal resolvidas de nossa vida. Estamos nos enganando quando fugimos da ambiguidade da solidão. A semente só pode germinar na obscuridade, ou seja, dentro da terra solitária, a semente pode gerar nova vida. Grandes transformações interiores só são possíveis assim, na solidão, na reclusão. Uma hora de introspecção vale mais que 70 anos de adoração. Tal silêncio contemplativo é solitário. Maomé estava só no deserto quando recebeu as visitas do anjo Gabriel e boa parte das revelações que ele lhe fez. Eu acho lindíssimo, pessoal, isso aqui. Eu acho lindíssimo. Isso aqui dá um panorama geral para a gente pensar como o ser humano se desenvolve, como o ser humano amadurece, como o ser humano vai possibilitando subir degraus na vida. Esse momento que a gente está vivendo, principalmente, essa situação que todo mundo está passando, a gente vive hoje, né, cada vez mais, numa cultura, numa sociedade que corre totalmente contra o silêncio, totalmente contra o estar conectado consigo mesmo. A gente foi feito, né, a nossa humanidade, o nosso modo de ser, ele foi feito para poder ter momentos de introspecção. E tudo que a gente vive todos os dias na nossa vida, na nossa rotina, é um meio de fugir disso. É um meio de correr disso. Esse momento que a gente está vivendo, essa situação que a gente está passando,
ela nos força e nos coloca numa posição que ninguém está acostumado, né? Numa posição que não condiz com tudo aquilo que a gente foi treinado ao longo da vida para poder lidar, né? A gente, desde muito cedo, a gente aprende que tem que produzir, que tem que dar conta, que tem que fazer as coisas. O fazer sempre é muito importante, né? O fazer sempre é o que norteia a nossa vida. Então, esse momento, principalmente, eu acho que ele é, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, que é parte da vida, que é parte inerente ao nosso desenvolvimento, ele é sensacional nesse sentido de ruptura. Porque são essas rupturas que fazem com que a gente possa evoluir, né? E esse silêncio por si só, esse momento de ficar consigo, quando eu falo do silêncio, de estar conectado consigo, é uma espécie de solidão, né? É uma espécie de lidar com as próprias questões. Que aí entra essa questão da dificuldade que a gente tem de silenciar, né? A gente tem muita dificuldade, pessoal. A gente tem toda uma formatação, né? Tô pensando em como se fôssemos uma rede de aplicativos. Todos os aplicativos que a gente tem instalado dentro de nós, eles não batem com o silêncio, né? Eles não comportam o silêncio do dia a dia. Eles não comportam momentos de ficar consigo mesmo. A sociedade passa o tempo todo, né? As pessoas passam o tempo todo tentando fugir dessa posição. Por quê? Pelo receio de poder se deparar com questões próprias, pelo receio de refletir sobre a própria vida, pelo receio de entrar em contato com situações, né, que daqui a pouco não são muito bem-vindas para o sujeito. Eu vou ter que me dar conta de situações da minha vida, das decisões que eu tomei, daquilo que me aconteceu, daquilo que fizeram comigo, daquilo que eu passei. O ser humano tem uma predisposição a não entrar em contato com as dores e com o próprio sofrimento. Então a gente tem uma tendência a estar sempre fugindo disso. A gente tem uma tendência a estar sempre ignorando esse tipo de situações, né? E aí, como essa frase aqui, que vocês estão vendo, belíssima: a semente só pode germinar na obscuridade. Dentro da terra solitária, a semente pode gerar nova vida. Eu acho essa analogia espetacular, porque o ser humano funciona assim. Essa é a nossa forma de poder se desenvolver, de poder evoluir, de poder amadurecer. Não tem outro meio. Estamos sempre fugindo e fingindo para nós mesmos. Pode parecer pesado isso, né? Pensar que a gente está sempre fugindo e fingindo para nós mesmos. Tudo isso que a gente vive lá fora, todo esse externo que está montado na nossa vida lá fora, tudo aquilo que todos os dias somos acreditados a pensar e a viver, é um meio de fugirmos de nós mesmos. O excesso de trabalho, o excesso de álcool, o excesso de droga, o excesso de dependência, o excesso de estar sempre buscando algo para preencher um possível vazio que a gente carrega, é sempre um modo de a gente fugir e fingir para nós mesmos, né? Rodrigo, desculpa te interromper, Sim. mas eu acho que não está passando os slides. Não sei se tu no qual que você está. Tá em qual para vocês aí? No primeiro ainda, no Solidão e Silêncio. Ué, por que será? Deixa eu ver aqui. Agora sim, Rodrigo. Assim? Deu certo, aham. Beleza. Então eu vou ficar passando assim, então, tá? Vocês estavam me ouvindo, né? Estavam me ouvindo bem? Sim. Sim? Então eu dizia que tudo que foi montado aí fora, né? Tudo aquilo que fazem a gente acreditar todos os dias, não que a gente não precise cumprir todas as situações que a vida nos impõe, é uma forma da gente não se conectar com a gente mesmo. O silêncio, a solidão, o estar com nós mesmos, por mais difícil e angustiante que isso seja, é nos deparar com a nossa verdade como sujeitos o tempo todo. Quem está em silêncio, quem está consigo mesmo, quem está quietinho lidando com as próprias angústias, está lidando com a verdade absoluta sobre si mesmo naquele momento.
E isso por si só é muito sofrido para o ser humano. A gente não aprendeu a lidar com isso. Nesse momento, somos todos forçados a aprender na marra a lidar com essas situações. Pessoal, a gente tem uma vida, né? A gente tem uma vida de vivências, de coisas que a gente passou. O senso comum tende muito a acreditar. Eu trabalho com uma linha inconsciente, eu trabalho com a psicanálise. Eu acho que é um mundo assim que muitas pessoas desconhecem, mas somos pessoas que têm um inconsciente. Esse inconsciente, que é aquilo que a gente não lembra, que é aquilo que passou e a gente tenta ignorar, não passou. Tudo aquilo que nos aconteceu permanece dentro de nós, fazendo efeito o tempo todo na nossa vida. Mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não pense, mesmo que a gente não lembre. Né? E as pessoas, muitas vezes, elas passam o tempo todo correndo, fazendo, como meio de fugir disso. Como meio de não se deparar. Quando a gente silencia, quando a gente fica quietinho, o nosso inconsciente tende a se manifestar. Né? O que acontece nos sonhos, por exemplo? Sonhos noturnos, né? Essa foi uma das maiores descobertas de Freud, né? Que é o criador da psicanálise. Enquanto a gente dorme, o nosso inconsciente trabalha. Ele está ali trabalhando, ele está ali funcionando. Ele está ali aberto para poder emergir. E aí a gente sonha, a gente se angustia, a gente tem pesadelos. Numa sessão de psicoterapia, a gente trabalha os sonhos, a gente tenta entender o que esse sonho está querendo dizer, que são manifestações do nosso inconsciente. Então, quando a gente silencia, esse inconsciente vem à tona. A verdade sobre nós mesmos vem à tona. Isso é muito temeroso para as pessoas. Cada vez mais, pessoal, cada vez mais eu vejo na clínica, nos atendimentos, os problemas de relações. Casamentos, relacionamentos de muita dependência, onde as pessoas acabam optando por dividir a vida, muitas vezes não por gostar da outra pessoa, no sentido mais pleno da palavra, no sentido de admiração, no sentido de ver aquela pessoa como alguém que possa ser um parceiro para construir uma vida ao meu lado, ser um parceiro que eu tenha identificações, que eu tenha um sentido de vida parecido. Não, o que muitas vezes eu percebo são pessoas extremamente frustradas, frustradíssimas nos relacionamentos e que acabam se relacionando como meio de não precisar lidar consigo mesma. As pessoas utilizam as outras pessoas como bengalas para suportar a existência, para suportar o dia a dia. Não que isso seja de todo errado, né, pessoal? É muito difícil ter um julgamento de valor sobre isso. As pessoas se viram como elas podem. As pessoas utilizam os meios que elas podem para poder lidar com as suas questões, com as dificuldades da própria vida. O problema é quando isso se torna um hábito. Quando a gente está sempre buscando fora, quando a gente está sempre buscando em alguém, quando a gente está sempre buscando em algo, em alguma coisa, a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas questões. E aí fica muito difícil. Tem uma velha máxima, né, que a gente ouve muito por aí. É preciso ser inteiro para poder ter alguém. É preciso ter aprendido a se relacionar com as próprias questões para poder ter alguém. Eu vi esses dias um vídeo passando aí no Instagram e tal, e eu vi um vídeo que foi muito bacana e muito real, né? A gente que estuda psicanálise, a gente que estuda inconsciente humano, eu achei muito legal. Onde era um ator americano, eu não vou lembrar agora quem que era, que ele dizia, falando para a esposa dele, né? Ele dizia para ela assim: eu me demito. Ela, como assim? Eu me demito do nosso casamento. Tu tá terminando comigo? Não tô terminando comigo. Não tô terminando contigo. Eu me demito de tentar ficar o tempo todo tentando te ajudar. Eu me demito dessa posição de acreditar que eu sou o responsável
por fazer você ser feliz. Se tem uma coisa que todos esses anos de casamento, ele já me ensinou, é que não tem como depositar a felicidade da própria vida em alguém. É preciso que cada um vá buscar a felicidade fora, vá buscar a felicidade dentro de si, na própria vida, no sentido da própria vida, para que as duas felicidades possam se unir, para que um casal possa viver. Né? É muito difícil essa condição de se agarrar no outro. E a pandemia deixou a gente não tendo onde se agarrar. Né? Se você soubesse, pessoal, o número absurdo de términos de relacionamento agora na pandemia, né, de conflitos, de briga, por quê? Porque essas questões vieram à tona. Ó. O ser humano não tem mais para onde fugir. Pessoas que depositavam toda a vida no trabalho, pessoas que depositavam toda a situação, né, da própria vida, né, investiam tudo no trabalho. Né? Perderam isso de uma hora para outra e tinham que lidar com o próprio sofrimento, tinham que lidar com a própria família, com a própria esposa, com o próprio esposo, com os filhos. Né? Isso trouxe inúmeras angústias. Não dá para se separar, nem para casar, sem a solidão, sem o estar só. Parece contraditório isso, pessoal, mas não é. Eu vou explicar. Quando alguém vem para mim no consultório e me diz o seguinte: eu preciso terminar meu relacionamento, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais dividir a vida com ela, eu não suporto mais. O pedido dessa pessoa para mim não é me ajude a me separar. O pedido oculto que está por trás dessa fala dela é: por favor, me ajude a me fazer lidar comigo mesma. Me ajude a fazer com que eu possa dar conta de mim sem precisar de alguém para me escorar. Não tem como se separar, não tem como terminar uma relação se eu não consigo poder lidar comigo mesmo. E da mesma forma, não tem como ter um relacionamento se eu não sei lidar comigo mesmo. Porque esse relacionamento vai vir com um monte de projeções, esse relacionamento vai vir com um monte de expectativas, esse relacionamento vai exigir tanto da outra pessoa que esse relacionamento não funciona. E aí é muito comum as pessoas ficarem sempre depositando a culpa dos seus problemas nos outros, né? A tendência é não se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias decisões, pelas próprias escolhas. Esse momento, eu acho que isso é o mais importante que a gente está vivendo, é isso, pessoal. Eu sei que vocês estão aí, saco cheio, pensando: putz, eu tive que vir 8 horas da manhã agora escutar esse mala falar aqui, né? Eu sei que vocês estão por aqui, de estar em casa, de estar ouvindo passivamente tudo que as prof falam, tudo que, né? Mas a gente tem a opção de, nesse momento, utilizar tudo isso que a gente está vivendo como um pilar para transpor a nossa vida, para se desenvolver, para poder evoluir, ou a gente pode ficar eternamente numa posição de vítima do destino, da vida, de queixume, de reclamão, ficar numa posição de vitimismo, que é uma coisa particularmente para mim que me incomoda muito, e eu vejo isso todos os dias, como a gente vive numa sociedade vitimista, né? Que passa o tempo todo se queixando de tudo, passa o tempo todo reclamando de tudo, como se tudo fosse problema de alguém, né? Depositando toda a responsabilidade da própria vida nas mãos do governo, do sei lá de quê, sabe? Essa tendência que as pessoas têm de depositar a responsabilidade da própria vida nas mãos do outro, de alguém. Esse é um momento, eu particularmente, fiquei um tempo em casa sem atender, foi um momento muito legal para mim poder me colocar, me centrar, para mim poder estabelecer alguns projetos de vida que eu tinha há muito tempo arquivado. A gente precisa fazer algo, né? A gente precisa se reinventar, né? A gente precisa se conectar com nós mesmos.
Muita gente pode evoluir nesse momento. Essa é uma decisão que cabe a nós. A gente não pode mudar a situação externa, a gente não pode mudar o que está acontecendo. Graças a Deus tem vacina, está tudo vindo, está tudo... Né? A gente não tem como mudar nada disso. Mas a gente tem como mudar o nosso olhar para essas situações. A gente tem como decidir a nossa vontade. É que nem eu brinco com um paciente, cara, tua vida pode estar ferrada. Eu falava para ele ontem numa sessão, pode estar tudo errado, pode estar tudo, nada dando certo. Agora, tu tem a opção, tu tem a decisão de levantar de manhã cedo e dar uma caminhada. Tomar 15, 20 minutos de sol por dia. Essa decisão tu tem. Tu pode não conseguir mudar nada externo, mas essa decisão tu tem. Isso tu pode fazer por ti. Ao contrário do que as pessoas pensam, né, e isso pode parecer uma quebra de paradigma para vocês, existem vários tipos de silêncio. Tem sessões que eu recebo pacientes que passam o tempo todo numa sessão em silêncio. O cara fica 40, 45, 50 minutos num silêncio absoluto. Por mais que tu questione, por mais que tu pergunte, a pessoa fica em silêncio. Porque naquele momento, isso também é uma aprendizagem que a gente vai pegando com o tempo, com a experiência, aquele silêncio é um silêncio necessário para o paciente naquele momento. Eu sempre vou usar aqui, uso como exemplo de paciente, porque pacientes são pessoas. Pacientes é eu, você, todo mundo. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, hoje vai para tratamento psicológico desde pessoas muito bem-sucedidas até pessoas numa posição mais inferior. Não tem isso. Acabou essa coisa, né, de que terapia é coisa para maluco, não sei o quê, esse preconceito, não. As pessoas vão para se desenvolver, as pessoas vão para se entender. A gente vive numa rotina tão maluca, né, tão tumultuada, que as pessoas vêm para a clínica para poder ter momentos para si mesmo, para poder pensar a própria vida, que muitas vezes no dia a dia não dá. Então existe o silêncio reflexivo, existe o silêncio contemplativo, né? Existe o silêncio arrogante, onde a pessoa está questionando algo a partir do silêncio. Né? Um simples silêncio, um simples estar quieto, que aparentemente aos olhos externos é uma coisa só, se a gente partir de uma perspectiva interna, dentro da pessoa que está em silêncio, há um mundo acontecendo. Como é que é a frase, né, a palavra mundo interno, não é uma simples expressão. Há um mundo dentro da gente. Há um mundo que vive dentro de cada um de nós. Temos um mundo acontecendo fora dos nossos olhos. Né? Se a gente pudesse virar os olhinhos para dentro e poder olhar, a gente diria que tem um mundo interno acontecendo dentro de nós mesmos. E vocês sabem disso, vocês vivem esse turbilhão todos os dias. Todo mundo sabe disso. E a gente tende a sempre fugir disso. Esse é o problema. A gente está sempre sendo incentivado pelo mundo externo a fugir disso. A criar, a fazer, a desenvolver. Né? A fala, a gente vê pessoas que falam muito o tempo todo, ela pode ser um meio defensivo da pessoa se colocar e se portar no mundo. Enquanto eu falo, eu não dou tempo para que algo em mim surja. Eu não dou tempo para que algo em mim aconteça. Enquanto eu falo, eu não entro em contato com certas questões sobre mim mesmo. Tem pessoas que passam, por exemplo, uma sessão inteira de psicoterapia falando. Alguns segundos de silêncio, a pessoa fica num desconforto. Essa pessoa está me mostrando a dificuldade que ela tem de lidar e tolerar o silêncio. O quanto o silêncio é dificultoso para ela. E aí eu penso que esse silêncio, essa fala compulsiva, ela está mascarando muitas coisas. Que esse silêncio, né, que é tão difícil, que é tão angustiante, pode trazer. O que está por trás dessa angústia do silenciar? O que está por trás de tantas pessoas nesse momento estarem deprimindo? Né?
estarem com dificuldades de lidar com a própria vida, com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos. Se deparar com a realidade da coisa, né? O silêncio nos joga para a realidade da coisa. E eu que já falei um pouquinho, a pandemia nos jogou nesse silêncio insuportável. Ela é como se a gente de um momento para o outro tivesse sido recolocado para a vida. Tivesse sido recolocado para viver de fato e para sentir a vida como ela é. A gente passou quase uma vida, ou muitos anos, ou depende da idade de cada um, uma completa alienação sobre nós mesmos, sobre a nossa condição. A gente nega o tempo todo as coisas que nos acontecem, as coisas que a gente sente. A gente tem uma tendência muito forte a botar a sujeirinha sempre para debaixo do tapete. A gente está sempre tentando fazer de conta que está tudo bem. A gente aprende isso, né? Pessoal, a gente ouve nossos pais falando isso. Não, bola para frente. O que passou, passou. Né? Não dá para ficar remoendo coisa. As coisas ficam remoendo a nós mesmos. A gente não precisa remoer. Elas nos remoem. A coisa tem vida própria. Né? Há um vírus que nos come de dentro. E não precisa vir de fora. Todos nós temos os nossos vírus, os nossos monstros, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ninguém foge disso, pessoal. Eu sempre brinco. Pode passar o dia todo correndo, bebendo, fumando, se drogando, de balada em balada. Cara, tu botou a cabeça no travesseiro, já eras. Do travesseiro ninguém escapa. A gente não foge do travesseiro. Eu sou um defensor da literatura, eu sou um apaixonado, um aficionado pela literatura. Eu acho que a literatura salva. Eu vejo isso todos os dias em pacientes, em pessoas. E a literatura é o maior exemplo da nossa dificuldade em silenciar. O nosso país é um país que não lê. Generalizando, né? Claro. O nosso país é um país que não lê. As pessoas não leem no Brasil. Não existe livraria que se mantenha viva nesse país. Né? Nossa cidade mesmo, né? Tinha aí a livraria, fechou há pouco tempo. Porque para ler é preciso poder estar consigo. Para ler é preciso ficar no silêncio. Quem não consegue se conectar não consegue ler. Não consegue se interiorizar. Por isso que ler transforma vidas, por isso que ler educa. Não é pelo simples fato, e muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, não é pelo simples fato de que a leitura traz conhecimento. É muito mais amplo, é muito mais complexo. A leitura nos devolve para dentro de nós mesmos. A leitura nos reconecta com a nossa essência. A leitura nos tira do externo e nos devolve para o nosso mundo interno. Isso por si só é transformador. Esse é o momento que a gente fala de paz interior, né? O momento que a gente é devolvido a nós mesmos, que a gente se reconecta. Então por isso que as pessoas têm tanta dificuldade, por isso que quando tu propõe para elas, vai ler um livro, cara, as pessoas não querem. As pessoas não querem deixar de fazer. A sensação sempre é que o fazer vai trazer algo. O olhar está sempre voltado para fora, para o externo. Eu preciso fazer algo. A vida só tem sentido enquanto eu fazer algo. Não tem essa compreensão de que ler, me interiorizar, me conectar é fazer por mim. É olhar para mim. Isso sim é um fazer de fato.
O silêncio nos joga naquilo de pior que há em nós mesmos. A gente vive, até eu escrevi vou fazer uma postagem depois no meu Instagram, até pessoal, depois eu quero comentar com vocês, se vocês quiserem me curtir lá no Instagram, eu posto muita coisa lá, praticamente todos os dias. Eu gosto muito de dividir com as pessoas que me seguem lá, vídeos, falas, e eu quero postar hoje ainda, que eu escrevi ontem à noite, que a gente vive uma espécie de engano, né? No mundo contemporâneo, no mundo real, que é a coisa motivacional, o discurso motivacional vencido, precário demais, que está sempre incentivando as pessoas a se valorize, tenha autoestima, você é um ser magnífico, né? Você é uma pessoa linda, extraordinária. Cara, muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas de fato não são isso. A verdade delas, o espelho delas, não reproduz essa imagem que o mundo tenta enfiar nelas. Eu tenho completa aversão a livro motivacional, né, a autoajuda. Se a autoajuda ajudasse alguma coisa, né, a gente não teria esse montaréu de gente aí sofrendo, tomando antidepressivo. Faz muito tempo que eu não entro em algumas livrarias que tu vê na vitrine só autoajuda. Autoajuda é um engano, não ajuda nada. Não adianta ler autoajuda se tu não consegue se conectar contigo mesmo. Então todo esse discurso, essa balela motivacional, ela ignora completamente que cada ser humano é um e que cada ser humano tem vivências próprias, angústias próprias, sofrimentos próprios. E aí esse silêncio, esse reconectar, nos coloca em contato com aquilo que há de pior em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tem que se deparar com a imagem real nossa e que a gente não está afim de se deparar. A gente mostra para o mundo, quer mostrar para as pessoas um faz de conta, a gente coloca uma máscara, se porta no mundo de modo falcioso, que não condiz com a imagem real que a gente tem de nós mesmos. E a gente não quer olhar para essa imagem, porque se deparar com a verdade sobre nós mesmos é duro, é sofrido. Então a gente precisa se enxergar como a gente realmente é, de fato. É isso que eu falo lá no texto. A gente tem problemas, a gente tem defeitos, a gente tem falhas, a gente tem preconceitos, a gente é humano. A gente é como a gente é. A grande capacidade nossa é poder olhar para isso e transformar isso e modificar essas situações. A gente tem esse poder. E aí eu acho que mora a nossa capacidade. Aí que mora o nosso potencial humano, né? De poder se olhar e pensar assim, não, peraí, cara, eu errei aqui, eu falho aqui, mas eu posso ser melhor nisso. Eu não sou melhor porque simplesmente alguém me diz que eu tenho que ser melhor. Eu posso vir a ser melhor a partir das reflexões sobre meus atos, sobre a minha vida, sobre as minhas questões, sobre as coisas que eu já fiz. Mas não porque vem um discurso de fora, todo colorido, todo ilusório, dizendo o que eu tenho que ser, ou o que eu devo ser, ou o que eu sou. Não. Se isso não condiz com a imagem que eu tenho de mim, isso não vai pegar, porque não é real. É falso, é uma artimanha. Isso não tem efeito. Precisamos aprender a lidar com nossas tristezas, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Vivemos num mundo que foge da dor, foge do sofrimento, como o diabo foge da cruz. A gente não suporta sofrer. Né? A gente não suporta lidar com as nossas dores. A gente faz de tudo para não se deparar com elas. E aí temos também um discurso propagado na sociedade que sofrimento é ruim. Temos pais que passam o tempo todo tentando evitar com que os filhos sofram, tentando evitar com que os filhos passem dificuldades.
tentando fazer com que os filhos, né, lidem ou não lidem com as situações. Pessoal, vocês estão tão quietinhos, deixa eu ver se vocês estão aí, então, né? Então, Sim. Então, tá bom. Todo mundo aqui. Tá. A gente passa o tempo todo, né, sendo incentivados a isso, a não lidar com as nossas dores, com o nosso sofrimento. A fazer de conta que tá tudo bem. O sofrimento é transformador, pessoal. É o sofrimento, é a dor, é as dificuldades, as barras que a gente enfrenta na vida que fazem com que a gente vá podendo subir nos degrauzinhos da vida. Não tem como ser diferente. Todo mundo sabe que isso é um dito popular, né? É preciso sofrer para crescer. Teoricamente as pessoas sabem, mas na prática é tão difícil de colocar isso. De poder, é tão difícil para os pais deixarem os filhos crescer, deixarem os filhos se machucar, cair, levantar, se ferrar. É isso que leva um ser humano a amadurecer. Todo mundo quer prazer o tempo todo. Vivemos a era do prazer momentâneo, né? Ninguém mais suporta a dificuldade. A gente está sempre buscando o mais fácil, o mais rápido, o mais prazeroso, o mais simples, o que está ao alcance das nossas mãos. É mais fácil se relacionar com uma pessoa para ter ela como bengala do que enfrentar as próprias dificuldades, as próprias angústias. É mais fácil falar, correr, fazer o tempo todo do que se deparar com as nossas questões internas, com o nosso silêncio. O silêncio é profundamente assustador para muitas pessoas. O mundo capitalista que a gente vive está sempre incentivando o tempo todo prazeres, busca de prazeres, o tempo todo. Isso forma gerações, uma geração atual, né, que está cada vez com dificuldades maiores de lidar com o sofrimento, com as dificuldades, que é esse momento. Com uma pandemia, com aulas online, com a palestra chata que o cara não para de falar, né? Há uma dificuldade muito grande de poder lidar com o desconforto. De poder lidar com aquilo que não seja prazeroso. Né? Há sempre essa... Tem uma pesquisa feita pelos americanos, é uma pesquisa antiga, ela foi muito decisiva nos conceitos de psicologia comportamental, que eles analisaram um grupo de pessoas desde a infância até a vida adulta. Era 2 grupos. Num grupo eles ofereciam um pirulito para, sei lá, pirulito, chocolate, um doce, sei lá o que era, para a pessoa, para a criança, e para outro grupo. Um grupo aceitava o pirulito, né, o doce, e outro grupo não aceitava, não queria. E eles foram percebendo que esse grupo que tinha a tendência a poder postergar o prazer, eu tô com vontade de comer o doce, mas eu não quero, foram as pessoas que mais se desenvolveram a longo prazo na vida por essa capacidade de tolerar o prazer imediato, de poder lidar com a dificuldade, né? Poder entender que a curto prazo eu deixo de ganhar, eu deixo de satisfazer o meu prazer para a longo prazo conquistar algo, né? Ir em busca de algo maior, ou que é um pouco do que se vive hoje, né, pessoal? É difícil ter que estudar, é difícil ter que sentar para fazer trabalho, é difícil ter que assistir aula online, é difícil ter que optar por fazer tal coisa para não fazer outra, é difícil não querer estar namorando, é difícil não querer estar curtindo, tudo é difícil, né? Mas são situações necessárias para o ser humano poder evoluir, o aprender a lidar com o desprazer. É fundamental para a vida humana. E aí a gente entra nessa questão da balela do pensamento positivo. Né? Que pensar que tudo vai dar certo, pensar no bem, pensar no melhor, né? Pensar que a vida vai melhorar, que a vida vai mudar, quase que tirando a responsabilidade da própria vida do próprio sujeito. Como se o simples fato de pensar fosse capaz de modificar alguma situação.
E a gente sabe que não é assim. Não é o simples pensar. É o agir, é o fazer, é o poder lidar com a dor, é o poder lidar com os problemas, é o poder enfrentar situações. É diferente de quem passa uma situação, por exemplo, aconteceu ontem com um colega de trabalho. O colega foi desligado da empresa e ele pode ver essa situação como, não, mas as coisas vão mudar, vão melhorar, vai dar tudo certo. Ou ele pode se implicar nisso e pensar, cara, mas o que aconteceu? Qual é a minha implicação nessa demissão que eu tive? Qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação? Aonde eu entro aí? Eu vou ver algo simplesmente como algo externo, aconteceu, não tinha o que fazer, ou eu vou me implicar como forma de me deparar com o problema? Estar só é condição para ser livre. Lidar com os problemas, enfrentar os problemas, olhar para si, refletir, parar, pensar. Não sair do emprego que tu foi demitido e já sair que nem louco pelo mundo querendo conseguir outra coisa. Refletir, parar, pensar, entender. É condição para ser livre. A liberdade, ela não é externa, ela é interna. Para ser livre é preciso poder lidar consigo mesmo para ser livre. Se colocar na situação, refletir a situação, entender a situação, se ver como parte do problema, olhar para o problema, sofrer o problema na carne. Chorar, viver. Isso é condição para ser livre. Quem foge não é livre. Quem corre, quem está fugindo, quem está correndo, está sempre fugindo de si mesmo. Isso não é liberdade. Pessoal, deixa eu ler um pedacinho aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Estar sozinho e bem requer maturidade e equilíbrio. Desequilibrados, inseguros e aqueles com vazios impreenchíveis na alma tremem diante da possibilidade de estar sem alguém do lado. Casais com muita vivência e equilibrados podem passar horas sozinhos. Um está ouvindo música, o outro lendo. Podem passar horas sem se falar, dias, semanas sem se ver, em viagem para destinos diferentes. Vivemos em um mundo que prega o tempo todo o contrário disso que eu li aqui. Tem que estar em movimento, tem que fazer o tempo todo. O silêncio entre o casal é visto como um problema. O silêncio por um casal pode ser distanciamento. Um casal que não tolera o silêncio um do outro não tem intimidade. Existe coisa mais íntima do que o silêncio? Às vezes a gente fala para não se conectar. As pessoas falam, o mundo prega muito essa coisa de que tu tem que se relacionar com alguém que tu tenha que conversar, né? Esses dias até eu vi uma imagenzinha no Instagram, pense que daqui a uns anos a única coisa que vai sobrar do relacionamento é um papo legal. Tudo bem, isso é uma verdade em partes, mas não é toda a verdade. Né? Não é toda a verdade isso. Muitas vezes é o contrário. A única coisa que vai sobrar é o silêncio. Viemos no mundo num total silêncio e sairemos do mundo num total silêncio. O estar com alguém tolerando o silêncio da pessoa, o momento da pessoa, poder estar bem, cada um sendo individual, cada um fazendo as suas coisas, é um desafio para todo mundo. Pais que não suportam a individualidade dos filhos, que estão sempre enfiando o próprio desejo nos filhos. Eu fiz questão de colocar as palavras enfiando. Né? Eu vejo isso, pessoal, todos os dias, o tempo todo. Eu recebo muita criança, eu atendo criança também. E pais que não suportam que os filhos não sejam um prosseguimento dos próprios pais.
Pais que não suportam que o filho tenha um desejo próprio. Pais que não suportam que o filho não seja a caricatura do próprio pai e mãe. Pais que depositam nos filhos os próprios sonhos frustrados e não realizados. Uma paciente minha dizia, cara, eu acho que pai deveria, para ser pai e mãe, deveria ter avaliação psicológica. Eu falei, concordo. Não é brincadeira ter filho. Não é brincadeira colocar um outro ser no mundo e tolerar que ele faça o que da vida, o que ele quiser e o que ele bem entender. Ah, Rodrigo, mas tu está dizendo que então eu posso deixar meu filho, devo deixar meu filho a Deus dará. Não, não é isso. Não é que teu filho não vai ter limite, não é que teu filho não vai ter educação, não é que teu filho não vai ter respeito, não é que tu não vai ficar numa posição de poder, né, ajudar o teu filho a poder se desenvolver. Não, não é isso. É simplesmente não enfiar o teu desejo no da criança, no do jovem. É poder entender que são dois seres distintos, individuais, com uma singularidade própria. É poder entender que o teu marido, que a tua esposa, são dois seres individuais, com desejos, com uma vida própria, com ambições, com problemas, com frustrações. Essa coisa que se propaga muito de ser todos unidos, né? Um só corpo, uma só carne, né? Isso não funciona, pessoal. Não dá certo. O ser humano é um ser individual, é um ser único. Sempre me preocupa, pessoal, quando um jovem diz assim para mim, meu sonho é ter carro, casa e uma família. Por quê? É um problema querer ter uma casa, um carro, uma família? Não, não é um problema. Bem pelo contrário. O problema é quando o maior desejo, o maior sonho de um jovem de 12, 13, 15, 16 anos é ter uma casa, carro e uma família. Isso me soa como ter internalizado em si mesmo o desejo dos pais. A juventude é um momento propício e único para se viver aventuras, para conhecer o mundo, para errar, para falhar, para fazer burrada. Isso é parte inerente à condição humana. Quem não falhou e não errou e não pôde vivenciar toda essa aventura de juventude quando deveria, vai fazer isso mais para frente. E aí a gente vai ter as piores consequências, que é o que a gente vê todos os dias. Família se desestruturando, casamentos que não dão certo, traições, poxa, inúmeras situações. O sonho de um jovem real nunca vai ser casa, carro e família. Um jovem que diz isso, ele já está contaminado pelo desejo dos pais. Ele já está contaminado com um discurso parental. Isso é muito perigoso. Eu gosto muito de um psicanalista, pessoal, vou dar uma rapidinha agora, porque para a gente não se estender mais muito. Eu gosto muito de um psicanalista chamado Donald Winnicott. Ele vai nos ensinar, ele é um americano, ele vai nos ensinar o seguinte, que crianças que não tiveram a capacidade de poder estar só na presença de alguém, não adquirem posteriormente a capacidade de sentir-se bem sós. O que quer dizer isso? Se eu não tive um pai e uma mãe que tolerassem a minha individualidade, que tolerassem o meu silêncio, que tolerassem o meu momento, eu vou ser uma pessoa no futuro que vai ter muita dificuldade em poder ter aprendido a ficar só comigo mesmo. Porque eu não tive a segurança de estar dentro de mim, de estar conectado comigo, com todo o amparo do ambiente, sabendo que meu pai e minha mãe estão ali ao meu dispor quando eu vou precisar. Eu vou dar um exemplo muito particular meu para a gente entender isso. Desde mais jovem, eu sempre li muito. E eu ficava no quarto, lendo por horas a fio. E meus pais estavam sempre lá enchendo a paciência. Vem aqui na sala e fica com nós. Por que tu tá aí? O que tá acontecendo? Sabe? Essa dificuldade de tolerar essa individualidade. O momento meu, aquilo que eu preciso, aquilo que eu sinto que está me fazendo bem. Os pais se enganam quando eles acham que sempre sabem tudo sobre o jovem, do que ele precisa, o que é melhor para ele.
Eu vejo na clínica todos os dias as crianças dão um baile nos pais. Quando os pais estão vindo, a criança já está voltando. Se o adulto tiver esse olhar para o jovem, para a criança, de aprendizagem, de poder entender que o jovem tem essa capacidade de poder elencar o que é importante para si mesmo, as relações ficam muito mais flexíveis. E isso se leva para a vida adulta, né, pessoal? Essa mesma estruturação, essa mesma conjuntura, a gente vai ver num casal depois, que não tolera o silêncio do parceiro. O casal que não tolera o silêncio do parceiro é a mesma criança que antes não tinha um pai e uma mãe que tolerava o silêncio dele. Ele repete na vida adulta dele aquilo que ele sofreu quando era criança. Silêncio não é distanciamento, pessoal, é intimidade. A gente precisa ter isso claro. O silêncio ele aproxima. É muito difícil o silêncio, né? É muito difícil estar em silêncio. Ele aproxima duas pessoas no silêncio, é extremamente desconfortável, tem que ter muita intimidade para poder suportar isso, né? Por que vocês acham, né, pessoal, que hoje se fala tanto em técnicas de meditação? Para poder reconectar. A gente está tão dissociado dessa característica humana que a gente precisa se reconectar. E aí tem muita balela em torno da meditação, porque muitas pessoas não conseguem meditar. Porque para atingir um ponto de meditação é preciso aprender a se conectar consigo, né? Essa é uma capacidade que a gente tem que treinar todos os dias. Lendo 5 minutos por dia, lendo 10 minutos por dia. Retornar para nós mesmos. A solidão cura, pessoal. Eu recebo pacientes que ficam, às vezes, sessões inteiras sem pronunciar uma palavra sequer. E é dificílimo tolerar o silêncio do outro. É muito difícil. É muito difícil. É preciso muita intimidade para aguentar o silêncio de alguém. Não invadir o espaço de alguém, né? Não se colocar como um meio, como um pilar, né, que separa o sujeito do silêncio dele. A gente não ser uma barreira que impeça o sujeito de ficar em silêncio. É uma aprendizagem para todo mundo. Pessoal, vou encerrar com uma leitura aqui, para a gente finalizar, que eu acho que é muito legal e dar uma finalização para o nosso assunto aqui. Desconfie de quem se isola sempre. Desconfie ainda mais de quem nunca se isola. Confie pouco em quem vive conectado. Tenha compaixão pelas pessoas que estão tão desesperadas para evitar a solidão, que vivem de festa em festa, de post em post, de bar em bar, levando seu desespero para beber. Solidão bêbada não ilumina. Apenas tropeça e amanhece mais triste na calçada. Solidão a dois é um inferno absoluto. Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas, pensar implica certo isolamento, ser feliz com quem você ama e, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? Pessoal, me despeço, agradeço a atenção de vocês e se quiserem comentar alguma coisa rapidinho, uns 5 minutinhos eu consigo ainda, tá? Obrigado. Olha, eu achei a sua fala maravilhosa. Que bom. Muito introspectiva, faz a gente pensar muita coisa.